E aí, oitavo ano, hoje nós vamos iniciar, né, a matéria sobre o continente africano, tá? E falar um pouquinho sobre os aspectos naturais. A gente sabe que a maior parte do país está localizado na zona tropical, onde predominam vegetações como savana e florestas tropicais, mas lá no continente africano nós temos também áreas desérticas, né? E a principal delas é o deserto do Saara, que é um local de baixa densidade demográfica devido às dificuldades, né, pela falta de água, tá? E no sul desse deserto nós temos a região do Sahel, que aí já é uma região de transição entre o deserto e as áreas úmidas. E é uma área muito pobre, né? Uma das áreas mais pobres do mundo, tá? Nós temos também uma diversidade muito grande de línguas, né, de idiomas, devido à colonização. O processo de colonização da África ele foi feito por diversos países europeus, tá? Inglaterra, França, Espanha, Portugal. Então, você tem vários idiomas diferentes e várias línguas também nativas, né, dos próprios africanos, tá? Que as pessoas costumam chamar de dialeto, né? Mas são idiomas locais, né? A gente tem que valorizar também. E o livro aqui regionaliza a África entre a África setentrional e a África subsaariana, né? África setentrional também costuma ser chamada de Norte da África, tá? Que são esses países aqui que estão em laranja, né? Aqui em cima, tá? Destaque aí para o Marrocos e o Egito, tá? Esses países aqui também são chamados de África branca. Por quê? Porque a população ela não tem a pele negra, né? Eles têm a pele mais morena. E esses países aqui, a maioria das pessoas desses países são de origem islâmica, são muçulmanos, tá? Já a África subsaariana é chamada de África Negra e alguns dos países mais pobres do mundo, infelizmente, estão localizados nessa região, tá? Destaques para países muito pobres, né? Como Gabão, Uganda, Quênia, Etiópia, né? São países que as pessoas passam muitas necessidades. Né? Continuando, nós vamos falar do clima, né? O clima equatorial acaba predominando e nós temos regiões muito quentes na África, né? Se a gente pegar a África como um todo, é uma região com temperaturas bastante elevadas, com exceção do sul do país, né? Na África do Sul, que a gente tem uma temperatura mais amena, e o norte da África tem uma temperatura mais mediterrânea, também não é frio, tá? Os rios, né? A gente tem que destacar principalmente o rio Nilo, tá? Que é o único rio perene do Saara, ou seja, o único rio que não seca, tá? E o rio Níger e o rio Congo também são extremamente importantes para o continente africano, tá? Então, a água ela é um bem precioso, principalmente em regiões que apresentam desertos, né? Você tem muitos desertos, você tem uma grande área de deserto na África, então as áreas que têm rios, elas são mais valorizadas, as pessoas tendem a se alocar, a se concentrar nessas regiões, tá? O livro também fala, na página 190, sobre o neocolonialismo, tá? O que é o neocolonialismo? É a Europa que colonizou lá atrás os países, hoje ela mantém essa colonização não impondo os seus preceitos através de governos, mas através das suas empresas, né? As empresas europeias continuam explorando o petróleo, continuam explorando os recursos minerais do continente africano. E até a parte da pequena industrialização que alguns países africanos têm é feita por países europeus. Então, a gente chama isso de neocolonização, tá? Ou neocolonialismo. E aí, o livro vai falar também sobre esse efeito do neocolonialismo, né? Que é o acentuamento das pobrezas
e o fato desses países acabarem não se desenvolvendo nunca. Por quê? Porque o estrangeiro vai lá, explora os recursos, leva o lucro para a Europa. O que sobra na África é muito pouco, tá? E geralmente o que sobra vai para as mãos de pouquíssimas pessoas. Não chega efetivamente ao povo, aquelas pessoas que mais necessitam, né? Os mais pobres, tá? Então, essa dinâmica no continente africano perdura, né, até os dias atuais. Então, é um continente muito rico, principalmente nessa parte, né, das riquezas minerais, mas que foi muito explorado no seu passado e que é muito explorado até os dias de hoje. Tá? Então, o continente africano a gente pode entender como um continente muito rico em recursos, um continente muito rico de oportunidades, só que ele passou por um processo de exploração, um processo exploratório muito forte, e hoje esse processo exploratório, né, ganhou uma nova dinâmica, tá? Empresas, né, o mercado europeu está inserido na África para retirar esses recursos, levar para a Europa ou vender, e quem acaba enriquecendo são os países europeus. Então, pessoal, a gente fica por aqui, a gente encerra a matéria do terceiro bimestre, tá? Nas próximas aulas a gente vai fazer revisões, tá? Um grande abraço a vocês e até a próxima.